E aí, gente, nem isso aqui. Hoje, não sei se vai ser a última parte dessa série, né? Sobre. Inspirada, ao menos, no livro do Zalameia, né? Sobre a matemática sintética filosófica contemporânea, né? Que é o nome do livro dele. E hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada DNA supercooling, né? Então eu já vou colocar aqui. Inicialmente, né? Depois a gente vai para outros temas, porque o foco dessa série é realmente mostrar como a matemática é mais unificada do que parece, né? Em todas as áreas da ciência, né? Até falei de literatura, etc. Então é DNA, parece um P ali, né? DNA, supercooling. Eu descobri esse artigo que eu vou citar agora, tá na descrição, de uma forma estranha, né? Na verdade, eu costumava anteriormente, né? Quando eu jogava LOL, assistir palestras, até pregações também, principalmente do RSIS Pro, enquanto jogava, né? Então eu jogava e ouvia alguma coisa pra. Nem sempre música é tão legal de ouvir jogando LOL, né? Então eu ouvia bastante podcast, né? E um deles foi de um cara chamado Steven Strogas. Então, Steven. Tá lá, é no Bobby Brown. É um canal de matemática que também faz podcast de vez em quando. Se não me engano, foi no dele que eu vi. E que ele, na tese de bacharelado dele, nesse podcast, né, ele fala sobre alguns pormenores, daqui até é bom pra você entender um pouco mais da vida acadêmica e tal. Então, ele escreveu um artigo, na verdade, perdão, uma tese de bacharelado, e eu vou explicar mais ou menos como funciona, chamado The Mathematics of Supercoiled DNA, ou a matemática do DNA. Eu não sei como traduzir supercoiling, mas é basicamente, eu vou explicar como funciona. Continua, né? Um artigo, talvez uma redação, a essay, né, em inglês, sobre biologia geométrica, né? Então lembre, isso aqui é uma tese de bacharelado, né? Eu vou explicar um pouco como funciona. É uma tese de bacharelado. De Princeton, né? Tipo, não é da Estácio da vida, né? Eu não lembro a data exatamente, acho que 1980, alguma coisa assim. Mas, basicamente, para eu explicar um pouco, né? Porque depois de explicar como a matemática do que ele fala sobre esse tema, né? Que é associado à biologia. Era uma matéria de bacharelado pro curso de matemática da época, da Universidade de Princeton, né? E, basicamente, a norma é que você faz o seu TCC no bacharelado, você faz sua tese de mestrado no mestrado, e você faz sua dissertação no doutorado, certo? Então, no primeiro você é bacharel, no segundo você tá no mestrado, depois doutorado, depois você pode fazer pós-doutorado, etc. Esquece pós, tô falando de um ponto de vista mais acadêmico. Falando pós-doutorado, depois você faz pesquisas a mais, né? Então, eu lembro de um curso com um professor de neurociência médica, né, que ele fala sobre como ele fez 7 pós-doutorados para ser aceito como professor, mesmo na faculdade que ele tava, né? Porque lá fora, na Europa, etc., Estados Unidos, e outras regiões mais assim, nesse nível, pra você ser um professor fixo numa universidade, cara, tipo, o nível, a dificuldade de ser um jogador de futebol. É nesse nível. Do ponto de vista estatístico, né? Tem um curso chamado On Being a Scientist que realmente fala sobre isso, né? Então é bem interessante. Então, essa tese que eu vou falar sobre, ela tá no nível TCC do ponto de vista formal, né? Aí você pode falar, não, mas é um nível de TCC. Cara, essa tese que aparentemente era pra ser de bacharelado, ela é no nível de doutorado. Eu já li, tipo, um número, não sei quantos, mas eu já li dos anos, né? Desde que saí da escola, um número expressivo de teses, principalmente de mestrado e doutorado. E tem teses que são ruins. Tem teses de doutorado que são ruins. Eu já li um monte. Que são horríveis. Que, tipo, 70 páginas, quase nenhum artigo citado, e é uma tese de doutorado. Outras são revolucionárias, como a do próprio Feynman, né? Que ganhou o prêmio Nobel com a tese de doutorado dele. Então, o que decide, de fato, se uma tese vai ser boa ou não, de fato, o conteúdo. Então, esse cara, ele vai dizer, Steve Trogetz,
que ele não era um bom aluno, né? Ele era um cara mediano na universidade. Ele não tinha as melhores notas, ele simplesmente passava. Então, ninguém esperava muito dele. Ele mesmo disse no podcast. E ele veio com essa tese sobre sobre topologia, teoria dos nós aplicadas para a forma que o DNA é formado. A estrutura de dupla hélice que o Francis e Crick descreveram inicialmente sobre a estrutura do DNA. Então, ele usou teoria dos nós, né? Vou colocar aqui teoria dos nós. E outras questões aí que eu já vou mostrar pra fazer isso. Isso me ensina bastante, nos ensina sobre como. É, primeiro, que notas não é a coisa mais importante. O que importa é, de fato, o que você aprendeu. E você só mostra o que você aprendeu falando sobre o assunto, né? Palestrando, de repente, escrevendo sobre o assunto, indo além do status quo, que é o que ele fez. E que não importa a época, né? Porque ele fez isso num bacharelado, cara. Você tem que entender que isso não é normal. Ele ganhou, tipo, honras por conta disso. Que realmente foi um negócio tryhard. Então vamos pra prática, né? Enfim, né? Então, Dinesh Perkulin é associado à forma geométrica, de certa forma, topológica, que o DNA é estruturado de dupla hélice. Porque isso tem um ponto de vista químico, do ponto de vista genético, do ponto de vista metabólico, tem um, tem um processo, né? Algorítmico para resolver isso, né? Então, ele fala de aplicações associadas a isso em replicação de DNA, transcrição, é, reatividade química, hidrodinâmica, no contexto físico-kinético, né? No caso biológico, né? Molecular, enzimologia e várias coisas associadas a isso. Então, a primeira figura que ele desenha, eu vou desenhar aqui com o mouse, né? Então, note que é com o mouse. Então, vou desenhar um círculo aqui. E basicamente a estrutura ela faz assim. Deixa eu tentar de novo. Se eu tivesse com uma caneta, vai ser melhor. Então, vou desenhar maior. Basicamente faz isso daqui. Então, isso aqui vai ser aplicado para DNA posteriormente. Então, você tem 3 eixos aqui de forma tridimensional. Em que você tem aqui K, esse primeiro, J, I. Como não dá pra fazer ali embaixo? Mas é basicamente os eixos onde tridimensional dessa estrutura que tem uma forma de hélice, né, de certa forma. Em que o tal de I vai ser igual a -1, o tal de J vai ser igual a 0 e o tal de K vai ser igual a mais 1. O que você quer descrever aqui é como DNA, do ponto de vista até experimental, e aplicando matemática para isso, ele se locomove nesse contexto biodinâmico, metabólico, etc. Mas tem outras coisas chamadas braids, né? É porque eu não estou falando de teoria dos nós. A teoria dos nós é associada a uma teoria, opa, tanto algébrica quanto topológica, de, por exemplo, o mais famoso, né? É o trefoil knot, que basicamente é assim, assim, um, dois, três, eu acho que é assim. Então, na teoria dos nós, você tem várias formas geométricas, né? Aparentemente, talvez não teria aplicação. Então, você teve aqui um nó, dois nós, três, quatro. Nesse caso aqui tem quatro, né? K é igual a 4. Isso daqui, inicialmente, teoria dos nós, eu já fiz um vídeo sobre esse tema no canal antigo. Você pensaria, cara, isso aqui é legal, tem aplicações para matemática e tal. Você tem coisas como, por exemplo, Hadamard Moves, que é você desatar esse nó, etc. Aí você pode falar, cara, isso nunca vai ter aplicação em nada, né? E teoria dos nós. Você lê um livro de teoria dos nós, você fala, é uma teoria matemática sobre estruturas topológicas com nós, né? Isso tem aplicação, nesse caso, para esse paper inicialmente, para, nesse caso, na biologia. Mas não só em biologia. A teoria dos nós tem aplicação para estruturas quirais, que é associada à simetria de substâncias químicas. Então tem vários artigos sobre
estruturas quirais, químicas, biológicas, que tem aplicações aí, do ponto de vista farmacológico, etc. Cara, a teoria dos nós, vou deixar um paper na descrição, é associada também a quantum money, né? Então, computação quântica também usa teoria dos nós em alguns aspectos. Tem o paper do próprio Shor, né? Peter Shor, que inventou o algoritmo de Shor sobre esse tema. Então, um ponto filosófico aqui é que, às vezes, a gente acha que algo na matemática pura, né? Por exemplo, quando eu li sobre teoria dos nós, eu achava que não teria nenhuma aplicação. Eu tava lendo por diversão mesmo. Quando eu li, eu acho que foram uns 2 livros sobre teoria dos nós, né? E introdutórios, né? Mas é incrível que isso tem aplicações para várias áreas, né? Na própria física, é, não de partículas, é um tema específico de física associado a quantum wells e etc, né? A níveis de valência de energia, etc. Um negócio assim. Que também é aplicado à teoria dos nós. Então, a teoria dos nós é extremamente aplicada para física, né? Principalmente se for para a teoria das cordas, que eu não acredito, né? Mas algumas pessoas acreditam. E cordas vibracionais. A teoria das cordas basicamente diz que as partículas, os quarks, né? E todas as partículas do modelo padrão da física, elas são os átomos, etc, né? Leptons, fótons, etc, bósons, eles são feitos de cordas, né? Entre aspas, vibracionais, que fazem todas essas é, partículas existirem e se comportarem da forma que se comportam, né? Não foi provado experimentalmente e talvez nem matematicamente, né? É um algo de louco, né? De certa forma. Eu prefiro Loop Quantum Gravity. E ambas eu vou deixar na descrição, né? Porque eu tô citando. Mas o grande ponto é que teoria dos nós tem várias aplicações. Nesse caso, a gente vai ver é, no caso, em biologia, né? Então, vamos lá. Na própria teoria dos nós, qualquer livro de teoria dos nós, você vai ver também sobre braids, né? Braids não são nós exatamente, mas são estruturas que se envelopam num sistema, né? Nesse caso, também vai ser aplicado para DNA, né? Então, eu vou fazer um exemplo do próprio artigo dele. Esses desenhos são do artigo dele, tá? Então, você tem... Eu vou fazer de outra cor. Então, você tem uma estrutura que ela dá a volta aqui. Então, isso que é chamado de braid. Então, uma estrutura topológica que você pode descrever algebricamente e se envelopa em outra estrutura. Na forma dupla hélice que o DNA funciona, em que você tem pontes de hidrogênio. Então, deixa eu desenhar aqui. Oh, merda. Ah, vou deixar dessa cor. Em que você tem pontes de hidrogênio, carbono também, ligando essas bases, né? Que tem a sequência de adenina, citosina, timina e guanina. Adenina, citosina, timina e guanina. Você vai ter a formação dessa dupla hélice. Então, isso daqui não aparece do além por um passe de mágica. Tem um processo. Na síntese de várias questões bioquímicas, né? Isso é importante, né? Eu não sei de cor, mas eu vou deixar alguns artigos nesse tema, né? Mas tem várias aplicações para vários aspectos é, de como o comportamento do DNA funciona, né? Em relação à síntese de proteínas, translação e etc. Então, isso é importante. Então, esse é um tema chamado Braids, né? Aparentemente inútil na teoria dos nós. E agora a gente já tá vendo as aplicações, né? Ok, vamos passar agora para cá. É, então você tem, por exemplo, esse nó aqui, ele é igual a zero, porque não tem nenhum nó. Esse nó aqui é igual a um, porque só tem um nó. Um nó é quando tem uma vértice, um encontro aqui, né? Então não é muito difícil identificar, né? E agora você tem o de três nós, que é, ele desenhou aqui, também no artigo. Deixa eu ver como eu vou desenhar isso no mouse, né? Deixa eu ver aqui. Assim e assim. Não. Um, dois. Na próxima vai. Aqui eu tô. Eu fiz à mão isso daqui, né? Então eu já vou desenhar os nós, porque aí fica mais fácil. Aí você fecha assim.
Depois passa aqui. Pronto. Que assim tá quase certo, né? Eu fiz curso de desenho, né? Mas com o mouse é difícil. Daqui no desenho é muito fácil de fazer. A gente treina bastante tipo de coisa. Então aqui K é igual a 3. Isso aqui vai ser importante, porque eventualmente a gente tem que entender onde vista do DNA essa relação, né? Então, eu não vou falar sobre Hadamard Moves, mas também pode ser importante aqui, porque você tem nós que vão ser desatados para você gerar, eventualmente, a estrutura necessária, né? Isso aqui pode até ser aplicado, a forma que isso acontece, na estrutura de proteínas, que também pode ser descrevida com nós, né? Mas enfim, vamos para a parte principal, para a figura mais importante. Você tem basicamente uma estrutura assim. Essa é a figura mais relevante de todo o artigo. Aí você faz assim. Ok. Por enquanto tudo bem. E aí, você vai ter nessa parte aqui um ângulo teira sendo feito. Então, teira vai ser uma variável, tá? Teira vai ser uma variável. O ângulo ele muda, né? E associado a esse ângulo, que eu vou deixar assim, você vai ter coordenadas P e P' associados a isso. E aí você vai ter uma. Que seria o seu DNA em si, né? E você tem ao redor a estrutura da hélice, né? Da parte da hélice, que é dupla, né? Se envolvendo assim. Então, o que significa isso daqui? Ele quer descrever, ao menos do ponto de vista visual, que a gente pode descrever essa formatação. Eu não coloquei nenhuma imagem de supercúlio DNA aqui, né? Mas basicamente, você pode ter, no próprio paper e paper sobre isso, que eu vou deixar na descrição, que eu li ontem no tema, você tem basicamente como você tirar literalmente fotos, né, com microscópio desse DNA fazendo essa transição, né, de formação de dupla hélice, né, e etc. Então, é algo experimental, tá? Não é tipo, não é achismo, né? Então, vamos lá, eu vou fazer com detalhes aqui as equações. Então, essas equações são as principais associadas a isso, né? Então, você vai ter beta sendo igual a gente tem a variável delta, né? A mudança é em θ, ou seja, no ângulo associado à forma como esse material genético, esse DNA está se formando, a hélice, pela derivada de π. Então você quer entender, do ponto de vista trigonométrico, a rotação associada a como esse negócio se locomove ao longo do tempo. Então é basicamente isso. Não tem nenhum segredo. E aí você também vai poder representar essa equação com 1 sobre 2π. Lembrando que isso daqui é uma relação trigonométrica de movimentação em que você quer representar. Vamos supor que θ1 está aqui. Aqui é a posição θ2, θ3 e assim por diante. Então tu quer representar, do ponto de vista tridimensional, eu tô representando bidimensionalmente aqui, né? Mas a posição de θ ao longo do tempo. Para você ver aonde está a estrutura que você está analisando, que no caso é esses nós do ponto de vista do DNA. Aí você vai ter a soma do tamanho, isso daí L. Então L é length, é tamanho, dessa, entre aspas, corda do ponto de vista do DNA aqui. E você vai ter a derivada de θ. Então aqui do ponto de vista trigonométrico, é a relação de rotação. Então a rotação associada a ela, do tamanho dela, que tem o máximo, limite L,
Vai de 0 até L. Dividido por delta S de S. Então, vai descrever θ em relação à tangente desse sistema, né? Então, você quer... Por que você quer achar a tangente? Porque você quer saber onde essa linha está movendo, onde ela está ao longo do tempo, T. Então, onde ela está se movendo em relação a 3 dimensões. X, Y, Z. Então, essa é o ponto, né? Ok. O, deixa eu apagar aqui embaixo. Não, na verdade, eu vou fazer aqui. O, outra função beta diferente vai ser uma versão mais simplificada, que é 1/2π, o tamanho da corda ao longo do tempo. Na verdade, é a mesma coisa, né? E aí você vai ter a expansão disso daqui, né? Ele usa uma coisa chamada, eu vou deixar aí na descrição, alguns teoremas que ele usa durante o paper, né? Que é o, o, acho que é trihedron do Frenet, que é a rotação do vetor ao longo da tangente. Eu vou colocar aqui na parte da direita. Se eu ficar só falando, fica difícil. Frenet, trihedron, que é associado à rotação do vetor ao longo da tangente, para você saber onde está ao longo do tempo, que é chamado teorema de Calagureano, Calugariano, que é um teorema específico associado a isso também, e também posteriormente o teorema de Gauss-Bonnet, curvaturas posteriormente. E ele chamou, tem outro nome, tá? Mas é chamado de integral de looping de Gauss. Então, pô aqui. Integral de looping de Gauss. Sempre escrevi errado o nome do Gauss. Então, acho que o único que eu tenho que explicar mais é exatamente o teorema de Calugariano. Acho que esse é o único que eu tenho que explicar mais, né? Então, ele usa esses teoremas em si. Eu vou representar principalmente a equação. Depois eu faço desse teorema que eu tenho anotado aqui. Tá procurando? Então, basicamente, a equação vai se expandir dessa forma, né? E eu vou explicar por partes. Então, você vai ter 1/2π, não muda nada. A integral de até L. Só que essa integral ficou horrível, né? Que é o tamanho dessa corda, entre aspas. E aí você vai ter, de novo, a diferença θ de S, derivada de ambos ao longo do tempo, mais 1/2π. E agora outra variável que vai ser θ, né? Que a gente viu anteriormente. Aqui, né? Do ponto de vista tridimensional, como isso daqui vai ser resolvido. Então você vai ter θ de ΔS. De ds, né? Esse teorema de Calagureano, ou de Calagureano-White-Fuller, é sobre a topologia de fitas associadas a DNA supercooling, né? Então, a forma que o DNA se enrola em vários contextos, né? Então, ele também cita essa equação posteriormente, o autor, por LK, que eu já vou explicar o que é. Vai ser igual a TW mais WR. O autor também cita esse daqui. Esse TK, vou pegar aqui a anotação certinha. Cadê? Achei. Ah, tá na minha mão esquerda.
Pegando papel com a minha mão direita, tava segurando a mão esquerda, literalmente. Esse primeiro se chama Linkin. Não é Linkin Park, não, e nem Zelda. Linkin, o número de Linkin é associado nesse caso, ao DNA, né? A, entre aspas, essa corda, né? Que é a ligação dela, né? Que vai ser determinada pelo o quanto ela se torce, ou twist. Sabe aquele jogo Twister? Então, pelo, pelo, por como ela como fala? Ela roda não, né? Ela se contorna em relação a uma estrutura. Nesse caso a gente tá falando de DNA. E o que é chamado também de writing. Writing number. Que também é associado a essa propriedade, né? Que é a não planaridade da curva, né? O eixo da fita, como ela se dobra, né? O eixo da fita nessa dobra aqui, né? Então você tem o dobramento em si ao longo da fita dessa corda ao longo de uma fita, ao longo de uma estrutura. Nesse caso a gente tá falando sobre DNA, na estrutura dele, que eventualmente vai ficar bonitinho assim. E o eixo disso ao longo do tempo tridimensionalmente, né? Então é chamado de teorema de Calagioriano. Então você tem o chamado de linking number, e que esse número de ligação, né? O linking number, que é LK, ele é uma invariante, né? Então, do ponto de vista da teoria dos nós, basicamente é uma invariante sobre si mesma, né? É um homomorfismo, né? Na prática. Então, basicamente isso. Essa parte é extremamente importante, na verdade. E esse TW, que é o twist, ele foi ser dado no artigo, né? Então, TW vai ser igual. Então, a forma que essa fita esse nó vai se enrolar em longo da fita, no contexto DNA, vai ser N do seno de alfa, em que você quer saber uma relação de torque, né? Então, esse seno, do ponto de vista trigonométrico, é associado, no ponto de vista tridimensional, à forma que isso se enrola num sistema, né? Que se torce, né? Até em proteínas, isso daqui também é importante. E o WR, que é o writing number, que é sobre o, a planaridade da curva, que é representado pelo teorema de Gauss-Bonnet, que eu posso falar posteriormente. Então esse WR, na verdade, é representado por isso daqui na prática. Basicamente vai ser WR igual a N de 1 menos o seno de alfa. Parece um 2, né? Então é uma relação de rotação trigonométrica, né? Então, nesse caso, o ponto de vista trigonométrico, tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui, é uma relação da rotação, de como você está se comportando ao longo do tempo. Então, ao longo por exemplo, vamos supor que começa assim, duas fitas, aí depois elas ficam assim, depois elas ficam assim, depois elas ficam bonitinhas. A forma como isso acontece, tô dando só um exemplo fictício, tá? A forma como elas se enrolam em braids, né? Que é o nome desse negócio aqui na teoria dos nós, braids. Eu acho mais difícil entender braids na teoria dos nós do que os nós em si, né? Mas. Onde eu tô? Então esses braids vão ser representados dessa forma. Aqui é o torque, né? A forma que esse negócio se enrola ao longo do sistema, ao longo do tempo. Dado N, né? Que é a variável associada a isso. E a rotação associada a essa relação. No caso, a rotação tridimensional, né? Porque a gente tá falando sobre algo que se enrola em uma estrutura tridimensional na prática. Então a gente tem que saber que não são duas dimensões aqui, são três. Então você vê várias coisas também aplicadas na física, né? Por exemplo, com o próprio teorema de Gauss-Bonnet, que eu vou explicar aqui. Gauss-Bonnet. Deixa eu ver uma definição aqui. Só para
também o que é chamado de integral de looping de Gauss, né? Só que tem outro nome, na verdade, também, que é usado da mesma forma nesse contexto. Tem vários teoremas que o autor vai utilizar nesse contexto, né? Então, ó, o teorema de Gauss-Bonnet é associado a isso mesmo, para superfícies fechadas, que é o caso aqui, no contexto dessa tese, que ele chama de invariantes isotópicas, né? Você tem uma curvatura gaussiana aqui, que eu pegando aqui da internet a equação básica, ela é dada por uma integral dupla de KD de A é igual a 2π de xi S, em que x, esse x representa uma esfera. Nesse caso a gente quer achar uma seção dessa esfera, né? Eu usei uma bola, né? Esfera. É, e A é a área, né? Então a derivada da área aqui. Derivada da área. E K é a curvatura gaussiana sobre a área dA, né? Então esse KdA, D é a derivada de A, a derivada da área, né? Você tem uma estrutura, por exemplo, um círculo. Tu quer achar, por exemplo, a curvatura da seção de um círculo, né? Curvatura da seção de um círculo. Essa parte aqui. Eu tava vendo um vídeo do Universo Narrado falando sobre isso, né? Ontem. De relance. E do Universo Militar falando sobre esse teorema de Gauss-Bonnet, né? Porque isso é aplicado pra física no geral, né? Também. E... Então você basicamente tem K, que é a curvatura do sistema. dA em si, que é a área. Então você tem a área da curvatura, que vai ser igual a 2π é, da curvatura em si, associada à esfera, que é x. Depende aqui no caso que a gente tá falando, que é associado a nós, né? Que você tem a curvatura dessas linhas aqui, né? Então é associada à curvatura do DNA, né? Das hélices do DNA em si, né? Então não é uma esfera, mas é um negócio aberto, né? Então não é exatamente essa equação. É basicamente isso. Então tem nada a ver com geodésica aqui, né? Tem a ver com é, uma aplicação num sentido específico, né? Que no caso são nós, né? É basicamente isso, né? É o teorema de Gauss-Bonnet para curvatura. Embora quem descobriu essas merdas foi o Bolai e Lobachevsky, né? Em outros aspectos de geometria não-euclidiana. Bom, acho que é bom também explicar o que é chamado de Gauss duplo íntegro, mas depois ele coloca, né? Então eu vou colocar aqui. O que você vê nessa curvatura aqui, o próprio autor, ele vai explicar, né? Então deixa eu só pesquisar de novo o que eu tava pesquisando. Então eu tenho que pôr aqui Gauss-Bonnet. Então eu vou dar a versão agora do autor. Mas antes disso, tem um exemplo aqui de um braid, em que você tem aqui o linking number. Vou colocar em outra cor. Linking number. A gente viu anteriormente. O tanto de twist, né? De torque, né? De coisa. Acho que eu escrevi errado o twist. Do quanto esse negócio se enrola ao longo de uma estrutura, né? Quando ela se torce. Esqueci como se escreve twist. É assim mesmo. E o writing number, né? Que é o eixo associado a isso, né? Em que a variável é n. Então, LK é igual a n, né? Então, esse é o ponto, né? Então, o linking number é igual a n. Deixa eu só ver novamente aqui. E alfa, que é no caso que a gente vê aqui. Então, n é o próprio LK. O link number dessa estrutura, né? De como essa estrutura se locomove ao longo do tempo. Na verdade, dada por n. E o seno de alfa, em que alfa é o ângulo da hélice, né? É o ângulo que tá aqui, ó. Nessa parte aqui. Não sei se dá pra ver bem, eu vou fazer novamente. Então, é o ângulo da hélice ali.
Então esse é o alfa. Então você pega o linking number n pelo seno de alfa, para você ver o quanto essa rotação tá, como ela está se deslocando, e também para você ver o eixo disso, né? Que esse daqui descreve o quanto esse daqui está se torcendo, né? Para fazer toda essa estrutura assim, tu tá basicamente tentando ver o quanto isso daqui está se torcendo e o eixo dessa torção, para você ter no fim ela completamente, né? Dessa forma, num braid. E que você pode escrever de ponto de vista esférico, né? Nesse caso, na prática, né? Então, dentro de uma esfera, como tá nessa parte da direita. Então, N é o número de voltas, né? Que isso é feito. São as voltas que são feitas ao longo do tempo, né? Então, as voltas que estão sendo feitas ao longo do tempo e o seno do ângulo associado a como isso vai acontecendo ao longo do tempo. E aqui é o eixo associado a esse movimento de rotação, né? Então, basicamente, essa é a lógica disso, né? E aí, para apagar essa parte aqui, então isso numa tese de bacharelado, tá? Já tinha artigo sobre esse tema, mas não nesse nível. O cara na tese de bacharelado basicamente conseguiu emprego pra vida, né? Porque o cara fez por onde na hora, né? Então, essa curvatura que a gente. Todo esse processo, né? Twist, né? De eixo, de curvatura, vai ser dado por essa equação aqui, em que você tem a aplicação do teorema de Gauss-Bonnet, a integral de looping de Gauss, que eu já vou falar sobre, que você vai ter 1 sobre 4π, que é a rotação completa nessa esfera. Por isso 4π. Então, é uma questão trigonométrica. Você vai ter integral com C. A variável C tá na. Deixa eu ver se eu pus diretamente. C é o que é chamado de. Não sei como traduzir isso. Torsional stiffness, né? Mas como se fosse a dureza da torção. Seria talvez uma tradução boa. Então, a quantidade de torção, mas tem associado a torção desse negócio, né? Dessa fita de DNA. Só que é uma integral dupla. Opa. Tô ruim em desenhar de integral hoje, né? É uma integral dupla em que você pega o prime agora na próxima, né? Então você pega a torção inicial e posterior ao longo do tempo dessa curvatura, usando o teorema de Gauss-Bonnet, né? E aí você vai ter R elevado a 1 sobre 3. Aí você vai ter. A equação padrão disso atual é diferente, tá? Mas você vai ter a relação de posição tridimensional. Então você vê isso aqui em 3 dimensões. Então é x, y, z. Em que você quer pegar ao longo do tempo a derivada dessa torção. Você quer de forma perfeita saber como essa torção está sendo feita ao longo do tempo, certo? Então você precisa de 3 dimensões. Para você fazer essa relação de distância em 3 dimensões, tu vai fazer x prime, que é o x futuro, por exemplo. Vamos supor que essa posição aqui é x prime e essa posição aqui é x. Eu só tô tentando representar, de certa forma. Na verdade é y ali, né? Mas enfim. Acho que na verdade x deveria ser aqui, né? Fica mais fácil. Mas deu pra entender, né? É a relação de distância, né? Então você vê, por exemplo, x e x prime. Então você tem que fazer um menos o outro pra saber onde tá a cordinha, né? Se depois explicar bem assim. Y prime menos z. É uma relação de distância isso daqui. Desse nó. E você tem que pegar também a derivada de x e x prime, que são duas integrais, né? No fim, tu só quer representar isso daqui tridimensionalmente como isso tá ocorrendo. Tá matematicamente tentando entender como isso daqui ocorre ao longo do tempo ter, né? Tem uma forma mais moderna de escrever isso aqui,
Mas o teorema de Gauss-Bonnet e o que é chamado de Gauss-Lupin íntegro, né? Eu vou colocar aqui, buscar uma definição aqui na internet para ficar mais fácil, né? Gauss-Lupin íntegro. Só que quando eu vi, eu acho que o nome é diferente, que esse nome eu queria usar no artigo, né? Ó, na definição aqui, ó. Ahn, deixa eu ver. Integral de laço de Gauss em português. Em integrais fechadas, né? Só que aqui tá sendo diferente do que eu vi anteriormente. Aqui realmente é diferente, creio eu. Mas, é. Eu não acho que tem aplicação aqui. É outra versão, na verdade. Acho que tem a ver com outra coisa. Mas é chamado de Gauss-Lupin íntegro. Então deixa na descrição qualquer coisa, os detalhes, né? Também tá nessa equação aqui, tá associada a isso. Então, ele usa esses teoremas aqui. Opa. Então, na parte da rotação do vetor ao longo da tangente, chamado de Trihedron-Frenet, teorema de Cagliostro, Gauss-Bonnet e a integral de Lupin de Gauss. Então, ele usou todas essas coisas. E a forma de torque e eixo desse torque ao longo do tempo é dado por é, acho que eu tenho que pegar a imagem aqui. O número de voltas que essa estrutura dá, para ver aqui, né? O número de voltas que essa estrutura dá. E essas voltas, elas são descritas como o torque dela, que é n, pelo seno de alfa, que é o ângulo. Esse seno é basicamente uma aplicação para você entender a rotação ao longo do tempo. E n de 1 menos seno de alfa, que é para entender o eixo dessa rotação ao longo do tempo. No fim, tu quer representar tridimensionalmente isso tudo, né? Ele também, do ponto de vista energético, né, descreve. Eu vou apagar tudo, né? É só essa parte da desenho que eu não vou apagar porque é bonitinho. Eu sempre gosto de ver coisa visualmente, né? E aí, do ponto de vista energético, né, você vai ter a diferença de G, se eu não me engano, é energia de Gibbs, né, tá? Eu não lembro exatamente. Mas é a constante de Boltzmann, que é BK de T. A BK é a constante, tem a temperatura, dividido pelo número de torques, perdão, de voltas desse sistema, pela diferença de LK ao quadrado. Então, e LK sendo o link number, né? Número de voltas. Por que isso daqui do ponto de vista energético é relevante? Por exemplo, tu acha que as células elas fazem o que elas fazem sem energia? Não, né? Então eu tenho uma fita do ponto de vista do DNA, que no fim vai ter pontos de hidrogênio que vai ligar ela. Para você gerar isso aqui, da forma que Deus criou, você tem que ter energia. Tem que ter reações químicas, certo? Essas reações químicas, elas têm uma força cinética. Então são reações químico-cinéticas. Isso gera dissipação de energia, que é dada pela constante de Boltzmann, pela temperatura, a temperatura corporal, é claro. Creio eu que vai ser a temperatura média corporal. Nesse caso, a gente está falando sobre um material genético que tem a forma de cordas, né, fitas, do ponto de vista prático, em que as voltas deles necessitam de energia. E essa energia a gente pega pelo número de voltas, porque para fazer cada volta precisa de uma força químico-cinética para fazer essa merda funcionar. Que vai ser dada pela constante de Boltzmann pelo número de voltas e a diferença dessas voltas ao quadrado. Então, é isso. Não é complexo. Na verdade, esse N é o número de pares de DNA, né? Que é as voltas, né? Porque no fim, para eu ter os pares, eu preciso. Para eu ter as pontinhas de hidrogênio aqui, eu preciso que dê as voltinhas bonitinhas. Então, na prática, são os números de pares de DNA. O N, né?
Então é basicamente isso. Dessa página já foi tudo. Amém. Glória a Deus. Né? E aí, pra terminar, né? Ele descreve. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Opa. Em outra cor. Que vai ser. Essa noção de energia vai ser 1/2 de A. Que é chamado de bending stiffness. Que é basicamente. Bending é quando você, por exemplo, você pega um elástico que você puxa pra baixo. Vamos supor que você segura o elástico na forma de um círculo e você puxa pra baixo. Tá. Eu não sei como falar em português bending. É tipo. Sabe quando você pega uma corda e você puxa pra baixo, uma corda esticada? Tipo isso, é você pegar algo e você não torcer, né? Você empurra, mas ele é algo que tá esticado, né? Não sei como falar em português isso. Mas é bending. É aquela hora que o inglês ele supera o português, né? Na mente. Eu sei o que significa em inglês e não em português. E aí, você tem o tamanho disso, vai de 0 até L, esse tamanho dessa merda. Aí você tem K, que é a curvatura desse duplex de DNA. Por que duplex? Porque é de dupla hélice. Cadê? Então, você tem dupla hélice. O RNA ele pode ter uma hélice, né? Mas enfim. Mas nesse caso de dupla hélice. E é uma curvatura de ambos, né? Então aqui é a curvatura. No contexto de Gauss, eu peguei isso ao quadrado. A curvatura ao quadrado. Pra você ter a composição toda tridimensional disso. Por delta S. Ao longo da tangente, né? Então, ao longo da tangente disso, você quer ver como a curvatura disso vai ser formada. Para representar isso aqui, por exemplo. É mais complexo que isso, tá? Mas é basicamente isso. Tem outra equação também que é relevante, que eu vou deixar em azul. Essa diz basicamente é a energia livre torsional, de torção. Eu não sei como traduzir torsional, mas é GT, de torção. Então você tem uma equação para cada coisa associada com a forma que isso aqui vai acontecer. O que é chamado de torsional stiffness, né? Quando essa torção ocorre ao longo do tamanho dessa corda, entre aspas. O W, que é o que é chamado de taxa de twist, né? Que não é torção, mas é difícil traduzir, de dobra, né? Bending eu acho que é dobra. Por exemplo, no Avatar Lenda de Aang, bend é traduzido por dobra, né? Então, vai ser dobra. Então, a taxa de dobra e DTS. É difícil traduzir algumas palavras, porque não tem talvez uma forma de traduzir tão bem, né? Mas basicamente é uma relação, assim como a energia livre de Gibbs, né? Nesse contexto. Livre não, na verdade, né? Associado ao quanto de torção você tem ao longo do tempo e de é, envelopa, envelopamento que você tem ao longo do tempo, de twist, né? De você, é que torção com é que traduzir torção torsional em inglês. E twist é quase a mesma merda, mas enfim. Eu vou pôr em inglês. Primeiro é torsion e o segundo é twist. Que é diferente um dos outros. Um é associado ao torque e outro é associado a você enrolar as coisas, né? Talvez enrolamento, né? Esse twist pode ser traduzido por enrolamento. Então aqui é associado à torção e aqui é associado à taxa de enrolamento quadrado desse sistema, né? E você pega a soma dessa torção ao longo do tempo. Porque isso aqui vai ao longo do tamanho, né? Obviamente não vai. Essa fita de DNA do Polaris não é infinita, né? Então basicamente é isso. Então, tem outra imagem também que ele faz basicamente duas esferas e você tem a forma que elas vão fazer o envelopamento em volta de si e tal, mas tudo isso para dizer, né, que você tem uma aplicação
de vários teoremas que são associados à física, à teoria dos números, etc., na biologia. Que é interessante, né? Na parte de DNA. Então, do ponto de vista filosófico aqui, a gente tá tentando entender como o objetivo dessa aula e as outras, né? Como que várias áreas da ciência, elas estão, na verdade, unidas na matemática aplicada, né? De forma indireta, né? Então, aparentemente não estão unidas, mas na prática estão sim, né? Então, tenho ainda muita coisa pra falar. Felizmente, né? Seria ruim se não tivesse. E agora a gente vai pra teoria dos grupos, né? Então eu vou apagar isso aqui. A gente vai pra teoria dos grupos. Então eu já falei desse tema. E agora eu quero falar sobre teoria dos grupos. Bom, eu li novamente um livro de teoria dos grupos do Michael Wells, né? Vou deixar na descrição o nome. Meu xará aí. E é um livro mais simples de teoria dos grupos, né? Mas ele ensina muito bem o básico, né? Então, a teoria dos grupos foi desenvolvida inicialmente pelo tanto Niels Abel, da Noruega, que já fiz vídeo no canal sobre, e pelo Évariste Galois, né? No seu último testamento matemático, né? Eu não sou capaz de explicar no momento. Eu pensei em explicar nessa aula, mas não vai rolar. Eu já li algumas vezes, mas é. Uma coisa é eu ler o artigo, o último testamento matemático de Galois, né? Que ele escreveu antes de morrer, com 21 anos, acho. Agora, explicar com detalhes é outra coisa. Então, não, no momento, eu não vou me aventurar. Talvez um dia, quando Deus me der conhecimento. A teoria dos grupos associados a propriedades. O grupo é basicamente uma caixa matemática que você pode conter certos objetos. Por exemplo, eu posso ter um grupo associado a números naturais. E que nesse grupo eu tenho a adição, multiplicação, divisão e etc. Tem grupos que eu posso só ter multiplicação, talvez. Outros vai ser grupos associados a só equações diferenciais, como o grupo de Lie. Então você só tem equações diferenciais de estruturas topológicas de Riemann, etc., né? Geodésicas, etc. Isso aqui é muito usado na relatividade geral, né? Por exemplo. Você tem, por exemplo, o grupo de Poincaré, que já tem um grupo de D junto. Então, que é associado a vários grupos dentro dele, como o de Minkowski, Lorentz, etc. Eu vou explicar depois. Associado como partículas se movem no espaço-tempo. Então, esses grupos são chamados de grupos simétricos, né? Na, na física, eu já fui direto para aplicação, né? O Galois mesmo é associado a grupos simétricos inicialmente. Então, a teoria dos grupos quer dizer que existem na matemática. Começou com equações de quinto grau que não poderiam ter soluções com radicais, até eles verem que existem na matemática limites que colocam objetos matemáticos de certas propriedades em grupos, né? Tem vários tipos de grupos. Tem grupos cíclicos, tem grupos associados a coisas extremamente diferentes, como é, de quaternions finitos, né? Eu não vou falar sobre aqui. Tem um monte de tipo de grupo que você pode ser. Tem aplicações na física, na matemática aplicada e na criptografia, até na linguística, cara. Na linguística você tem aplicações de teoria dos grupos, num paper do André Cornard que eu vou deixar na descrição, chamado Matemática com Linguística. Mas basicamente eu vou descrever o básico da teoria dos grupos. Quando eu digo básico, é tipo, é literalmente o básico do básico do básico, que eu nem vou ir muito além, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função k, isso aqui do paper que está na descrição, né? Do livro que está na descrição sobre o tema. Eu tenho uma função h e g menos 1. É um mapeamento. Tem um mapeamento entre h e g. Então eu posso representar dessa forma, que eu prefiro. Esse g-1 é basicamente uma relação inversa, né? Então não é nada complexo. Então, esse é o ponto aqui, né? Então, agora, eu vou fazer aqui K mapeando para G.
vai ser igual a H de G menos um por G, que vai ser igual a H, já explico já, G menos um por G, que vai ser igual a H por E, igual a identidade de H. O que você está tentando explicar aqui são, depois vai ter outro melhor que isso, são coisas associadas, por exemplo, a homeomorfismo, né? É você, por exemplo, ter, eu vou explicar de uma forma simples, né? ABC para CBA, em que CBA é uma invariante de ABC, ou seja, é o contrário, né? Se eu chamar isso daqui de X, esse poderia ser X menos um, por exemplo, elevado a menos um. Então, se eu fazer agora um mapeamento entre duas estruturas topológicas, eu posso descrever dessa forma. Invariantes que se cancelam, né? Então, a invariantes daqui gera zero, né? Então, esse é o ponto. Você vai ter, por exemplo, grupos não abelianos, em que você... A ordem dos fatores altera o resultado. Por exemplo, o mapeamento de G para H vai ser diferente de H para G. Ou seja, você tem um grupo que não comuta, né? Você não tem comutatividade. A ordem dos fatores altera o resultado, né? Então, é não abeliano. Num grupo abeliano, que comuta tudo, como na física, normalmente a gente tem isso, mas não nem sempre, você teria que é igual. O mapeamento. Não precisa entender os detalhes de mapeamento, etc., de topologia no momento. Mas o ponto é que você tem uma invariante, né? Você tem uma preservação homomórfica dessa estrutura, né? Então, o ponto de vista é isso, né? Embora a definição de grupos abelianos seja diferente, né? Mas o grande ponto é que você vai ter um grupo abeliano aqui. De forma simples, só para dar um exemplo muito básico, né? Além do ABC ali, eu vou dar um exemplo de forma diferente. Então vamos supor que eu tenho A vezes B, sendo igual a B vezes A. Um grupo abeliano. Eu só estou dando um exemplo, tá? Eu poderia dizer que A vezes B é diferente de B vezes A. A ordem dos fatores altera o resultado em grupos não abelianos, né? Então, esse é o ponto. A ordem dos fatores vai alterar o resultado, enquanto no outro não. Então, noções de reflexividade, transitividade vão ser diferentes em diferentes contextos. Desses grupos são grupos de objetos matemáticos que vão ser operados em alguns contextos, né? Então, por exemplo, você tem alguns teoremas, como o teorema de Cauchy, e o primeiro teorema do isomorfismo, né? Vamos por partes. Eu vou pelo primeiro teorema do isomorfismo, em que a gente vai ter, por exemplo, pra gente terminar rapidinho essa parte de teoria dos grupos, pra gente ir pra parte final dessa aula, né? A gente tem bastante coisa ainda. Então você vai ter no primeiro teorema do isomorfismo, né? Vamos supor que tá tudo na anotação do artigo, tá? Tá na descrição. Eu coloquei em inglês, né? Deixa eu fazer isso aqui direito. Primeiro, teorema do isomorfismo. Você tem se φ contém a relação mapeamento de G para H, então G de H será um homeomorfismo de grupo. Homomorfismo. Um grupo homeomórfico, tal que G dividido pelo kernel de φ, em que o mapeamento de domínio para domínio vai ser aproximado, né? Não idêntico. O isomorfismo não é perfeito.
para φ, né? Então, no caso φ vai ter uma representação de kernel de imagem, a projeção desse grupo da imagem de φ em relação ao kernel, ela vai ser uma invariante, né? Se eu explicar de outra forma, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem para desenhar aqui. Kernel matemático. Peguei uma imagem simples da Wikipedia só para representar. Então você tem um mapeamento de G para H, dado φ. Aí você tem. Deixa eu deixar maior. Você vai ter kernel de G. Tô tentando desenhar o meu melhor, tá? Porque tô com o mouse aqui. E você vai ter a imagem. Eu tô explicando só o que é kernel, tá? É a imagem de φ, na verdade, né? Deixa eu fazer de novo. Então aqui é a imagem de φ. E aqui, aqui é o kernel de φ. E o kernel vai ter uma projeção para a imagem do mesmo. Em que você tem aqui G e aqui você tem H. E aí você vai ter um mapeamento de imagem de um ponto desse kernel. Eu desenhei muito mal, velho. É que eu realmente tô com o mouse. De um kernel para outro, né? De um kernel para imagem. Então o ponto de vista aqui é que você vai ter uma relação homeomórfica, nesse caso, entre uma representação de um domínio para outro, nesse caso de um kernel para imagem, de G e H. Então você preserva as estruturas, né? Do ponto de vista mais prático, você tem uma preservação. Do ponto de vista, assim, para você entender isso, então você tem uma invariante entre, por exemplo, ABC e CBA. Então significa que, nesse caso, você tem algo que. Você rotacionar esse sistema não muda em si os valores, né? Então, você não grupo abeliano, né? Nesse caso, simétrico, nesse exemplo. Então, de uma forma de se entender melhor. A teoria dos grupos tem a ver com tanto questões simétricas e não simétricas, mas tem a ver com principalmente representação de rotações em alguns contextos. Que tem aplicações na física, por exemplo, associada ao comportamento de partículas, como eu vou explicar. Há invariantes na física no teorema de Noether, conservação de energia. Então, a teoria dos grupos ela tem a ver com várias questões desse tipo, né? Então, esse é o primeiro teorema do isomorfismo, né? Então, a gente vai para outros exemplos para depois ir para a parte do teorema da Noether. Então, continuando, a gente tem também o que é chamado de teorema de Cayley, que é o básico aqui, tá? Teoria dos grupos. Que diz que Cayley Theorem que diz que todo subgrupo, não, perdão, todo grupo G é isomórfico. Nossa, daqui tá muito. É isomórfico. Ou seja, as transformações se preservam ao longo do tempo, né? Nesse contexto de isomorfia desse tipo aqui, embora não seja o caso. Todo grupo G é isomórfico a um subgrupo simétrico. Subgrupo simétrico. Opa, eu coloquei com dois M's, que é em inglês. Simétrico. S de G, né? Então, é um teorema de isomorfismo
em relação a um grupo simétrico, né? Então, um grupo G é isomórfico a um grupo simétrico, um subgrupo simétrico. E então você vai ter várias de relações isomórficas, né? De preservação de estrutura de forma objetiva aqui, né? Então, por exemplo, no outro teorema que é o que a gente viu anteriormente, a gente poderia descrever com abjeção, né? Que, por exemplo, G por N, se viu um grupo normal, é a imagem menor ou igual que a abjeção de X, né? Enfim. É... Opa. Não, é isso mesmo. Então, esse é o teorema de Caylor, né? Então, todo subgrupo G é isomórfico a um subgrupo simétrico. Tem também o que é chamado de teorema de Cauchy, né? O teorema de Cauchy que eu vou fazer aqui. Então, Cauchy Theorem, também muito básico. Se um grupo G é finito, né? É um grupo finito. E P é primo, que faz parte disso. Dividindo em ordem G. Então P divide em ordem G o sistema, né? Então dividindo ordem G. Então G contém todos os elementos de P. G contém todos os elementos de P. Vou deixar dessa forma, né? Então, o teorema de Cauchy diz que se G, um grupo G é finito, né? Ele vai de 0 até N. E P é primo, ele faz parte de G, né? No caso. Vamos supor que P, o grupo de números primos divide em ordem G, esse grupo. Então, G contém esses números primos. Então, é o teorema de Cauchy. E aí você também, então a gente já viu o teorema de Cayley, Cauchy. Nossa, tá pequeno isso aqui, né? O teorema fundamental também, né? Que já apagou. E tem o que é chamado de teorema fundamental dos grupos abelianos, né? Que todo grupo finito abeliano, né? Finito e abeliano é um produto de grupos cíclicos, né? Eu não vou fazer a prova aqui, tá? Só tô dando as definições de grupos cíclicos. Então, todo grupo finito abeliano é um produto de grupos cíclicos, né? Que é de, de uma de ordem prima, né? De uma certa ordem, né? Então, esse é o teorema fundamental dos grupos finitos abelianos, né? Então, tem o teorema de Cayley, teorema de Cauchy, primeiro teorema de isomorfismo, né? Que a gente viu primeiro, e o teorema fundamental de grupos abelianos, né? Então, tudo isso daqui é básico em relação à teoria dos grupos, né? Então, a relação e a aplicação disso, porque você pensa, né? Pra que serve essa merda, né? Pra que tem utilidade? Tem utilidade na física, tem utilidade na conservação na física, tem utilidade associada à própria biologia molecular, que se pode descrever estruturas de DNA usando teoria dos grupos também simétricos, até em relação à estrutura de sequência de DNA também. Então tem várias aplicações em várias áreas da ciência e da própria linguística, né, que é chamada de linguística computacional. Então esses aqui são alguns teoremas associados a grupos. Eu não expliquei com detalhes, eu só dei definições. Então é só para falar sobre mesmo. Tem também o que é chamado de teorema de Lagrange, né? Lagrange theorem. O que que ele diz? Ele basicamente diz que, em definição, ao menos. Vamos supor que eu tenho um grupo H. Não, perdão.
Vamos supor que tem H sendo menor que G, menor ou igual a G, sendo que G, então as propriedades dentro dos elementos de G, que é G minúsculo, né? Estão dentro de G geral, estão tendo ionésimo G, tá dentro de G geral. E aí você tem que H, ele é um subgrupo de G, tal que ele divide G. Então você tem uma relação de divisão entre esses grupos, né? Sendo ele um subgrupo de G. Então, o subgrupo ele é menor que o grupo. Esse é o ponto, né? Aí vai ter uma coisa chamada cosets, né? Que é associado a... Tem também uma coisa chamada geradores, né? Em grupos, né? Que você tem chamado de right cosets, que é de direita, e cosets de esquerda em relação a propriedades do ponto de vista de simetrias entre geradores de grupos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem aplicações na física, etc. Então vai ser um coset de esquerda de H em G. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui no caso, mas em outra forma, né? Se puder explicar isso aqui, vai ser mais ou menos isso, né? Tendo em vista que, vamos supor que eu tenho A e B, tendo o subset de G, né? Então A e B são subsets de G. Aí eu tenho N elementos A, né? Dentro de A, né? A maiúsculo, né? Deixa eu fazer direitinho aqui. O grande ponto, que nem aquela questão ali, é que os elementos de A, eles vão fazer parte de G, e também os elementos de B. Então, tanto os elementos de A de B vão fazer parte de G. De certa forma, a mesma relação aqui é de você ter um subgrupo dentro desse grupo, né? Então, o teorema de Lagrange, ele é associado à relação de subgrupos com grupos, né? Então, se pegar a definição melhor aqui, Lagrange Theorem. Então, você vai ter aqui, de forma mais clara, né? Ele diz que para cada grupo finito G, de certa ordem de elementos, de qualquer subgrupo H, deve dividir em ordem G. Então, ele estabiliza que o tamanho de um subgrupo é o divisor total do grupo no geral, com o número de cossetes de esquerda, tal que você tem essa divisão que a gente vê aqui, né? No caso. Então, basicamente, é isso. Então, o ponto é que se H é um subgrupo finito de um grupo G, então H divide G no caso, que é o que tá aqui. Deixa eu fazer melhor ali, de outra cor pra finalizar, né? Então H que é um subgrupo divide G. E é menor que G. Essa é a definição, teorema de Lagrange. Então essa definição ela vai ser útil para algumas coisas, entendeu? É, em propriedades da teoria dos grupos na física, etc. Bom, é, até aqui, se você segurou até agora comigo, eu creio que não vai ser um problema segurar mais, né? Então, não sei se foi muito claro, né? Porque querendo ou não, não é o tema que eu sei mais sobre, né? Eu li livro sobre o tema e tal, então vai ter muito que aprender. Mas agora a gente vai para outra parte. Essa parte vai ser sobre o teorema de Noether, né? Então, o foco aqui vai ser tentar explicar da maneira mais simples possível os dois teoremas de Noether, também com uma palestra específica que eu peguei algumas questões sobre, né? E basicamente é isso, né? Então vamos lá. Lembrando que tá na descrição o livro que eu citei, aqueles teoremas básicos da teoria dos grupos, que o nome do livro é Introdução à Teoria dos Grupos, do Michael Waynes.
Então agora eu vou para outra questão. O que eu vou citar agora vai ser é, uma palestra chamada M. Noether. Opa, os dois pontos ali nada a ver. Então, uma palestra que foi dada em Istambul, M. Noether, simetria e conservação. Symmetry and Conservation. Quem deu essa palestra foi um cara chamado Peter J. Oliver, da Universidade de Minnesota, né? Eu sempre lembro de Big Time Rush, por algum motivo. Peter J. Oliver. Quando eu ouço Minnesota, eu penso na Big Time Rush. Que foi dado em agosto de 2017. Então, para deixar claro, essas equações que eu vou mostrar aqui são de slide da palestra desse físico, no caso, né? Então, eu vou deixar na descrição também o nome da palestra e o link, né? Se eu achar, com certeza vou achar de novo, né? Então, essa palestra é sobre os dois teoremas de Noether sobre conservação de energia na física. E isso tem a ver com as teorias dos grupos. Então, todo aquele monte de coisa que eu te joguei, provavelmente não deu pra entender, não deu pra entender muita coisa, como se aplica. A gente vai ver como se aplica isso na prática, né? Que normalmente são grupos simétricos na física, né? Então, primeiro, você tem alguma coisa chamada simetrias variacionais, né? Então, simetrias variacionais. Então, a gente vai falar sobre conservação de energia na física. Em que você tem, por exemplo, uma relação simétrica entre variáveis, né? X tilde e U tilde sendo igual a... Lembra da teoria dos grupos, né? Relações de homorfismos entre X e Y, né? Então você tem um mapeamento, uma transformação simétrica entre duas variáveis, né? Que a gente pode estar falando aqui sobre é, espaço-tempo, né? Porque simetrias variacionais são associadas a transformações de espaço-tempo em campos de variáveis, como o autor cita, né? Se a gente representar isso como integral, vai ser a integral de ômega tilde vai ser L, que é uma variação de Lagrange, se não me engano, de x tilde, U tilde, N, pela derivada de x ao longo do tempo, vai ser igual a integral, a soma, né, do tilde, perdão, de ômega sem o tilde, né? Então isso aqui é uma expressão e aqui é outra, é a segunda. E você vai ter de novo uma relação de Lagrange variacional de x sem o tilde, elevado a n de dx. Então, qual que é o ponto disso, né? Você tem que esse lado da equação, que são propriedades diferentes, mas no mesmo contexto, é igual ao lado da direita da equação. O left coset e o right coset, né? Se eu explicar de uma forma diferente da teoria dos grupos. Então, é o que a gente viu no primeiro teorema, né? Que eu já apaguei. Enfim. Mas o grande ponto é que... Ah, não, eu vou colocar aqui, velho. Então, você tem, por exemplo, H de G. O mapeamento de H para G é igual a G de H. Que é o homomorfismo de forma mais prática. Então, essa relação não é diferente dessa relação na física. Só que na física a gente tá falando de coisas práticas, na vida real, né? Então, a gente vai ver como isso funciona, né? Então, você tem o que é chamada de equações de Euler-Lagrange, né? Então, eu vou apagar essa parte aqui. O teorema de Cayley, que eu expliquei na medida do possível, o melhor que eu pude, né? Mas acho que não ficou tão bom. Então, as equações de Euler-Lagrange, em que você vai ter E de L igual a derivada de L dessas relações de equações por Y menos dt variável de L de Y. Então, são relações de simetrias variacionais, né? Isso
Isso aqui mais d ao quadrado de L. Tá tudo cagado isso aqui. De delta L por delta U. Vamos ver as relações temporais aqui, enfim. Até zero. Então você tem uma relação de invariantes nas equações de Lagrange. Euler-Lagrange. Então, tem uma equação aqui, agora, que exemplifica essa relação aqui. Opa. Então, essa relação de simetria entre duas simetrias variacionais, entre duas. Poderia, por exemplo, ser duas funções de onda que se cancelam. A gente tá falando que na física, por exemplo, na relatividade geral, você tem leis de relação de conservação de energia-massa, por exemplo, né? Equivalência de energia-massa do E igual a mc ao quadrado padrão, que basicamente diz que energia é igual a massa, e massa é igual a energia, né? Se uma delas cresce, a outra vai crescer do ponto de vista simétrico em relação à outra. Então você está falando sobre conservação de energia, em que, no geral, essas equações elas criam invariantes. Esse é o teorema, segundo teorema de Noether, que eu vou explicar aqui. No caso do primeiro teorema de Noether, que eu vou ter que apagar esse troço aqui. Então, no caso, primeiro teorema de Noether. Noether vai ser dado por. Eu já vou explicar cada um, né? Vai ter uma variável que se chama div de P. Que vai ser isso aqui. Em que basicamente Q de V vai ser as equações de Lagrange, mas eu vou colocar toda a equação para depois explicar ela em partes, né? Se eu ficar explicando sem escrever, vai dar ruim. Então, deixa eu colocar outro lado da equação de outra cor. E de L menos div P. Então, esse Q de V, então eu tenho Q associado a V, são as equações de Lagrange. Então, Q de V, equações de Euler-Lagrange. Esse PRV, que está aqui, PRV é igual a o que é chamado de campos de vetores prolongado, né? Então, campo vetorial prolongado. Então, se P, R de V é o campo vetorial prolongado de equações de Euler-Lagrange. E aí você vai ter P sozinho sendo as simetrias variacionais, né? Que a gente viu em outra equação anteriormente. Que a gente viu aqui, né? Então, as simetrias variacionais que a gente viu aqui. E basicamente é isso. Então, qual que é o ponto dessa relação, né? Tu tá até querendo dizer sobre relações de conservação de energia na física. Tu tá querendo dizer que uma variável, por exemplo, eu vou representar de forma matemática, né? Perdão, de forma computacional. Deixa eu representar aqui uma função f(g) de x. Ela é igual a x prime, f prime, x prime, em que uma menos a outra, se eu chamar essa equação aqui primeira de alfa e beta, alfa menos beta
vai ser igual a zero. Porque ambas, no geral, se cancelam. A gente tá falando sobre conservação de energia na física. Então é isso que essa equação quer dizer. Então você tem uma Q que é associado a um campo vetorial de equações de Euler-Lagrange. Então aqui a gente tem as equações de Euler-Lagrange menos outras equações de Euler-Lagrange de outra magnitude que a gente quer fazer a relação. E você tem que elas se cancelam. Então esse menos aqui, no fim, é uma relação de é, duas relações físicas que se cancelam. Vira um grupo simétrico. Isso aqui é representado bem pelo grupo de Poincaré. O grupo de Poincaré, ele é um grupo simétrico, né? Ele vai ter dentro dele o grupo de Lorentz, que eu já vou explicar. Grupo de Minkowski e o grupo de Lie, que eu vou deixar aqui do lado, que não tá cabendo ali. O que significa isso? Esse grupo aqui. Lorentz são as transformadas de Lorentz da relatividade, né? Em relação a como a luz propaga. Minkowski é em 4 dimensões, x, y, z e t, como o espaço-tempo se propaga. E as equações de Lie são equações diferenciais do tipo Smooth, que são usadas na relatividade geral, praticamente. Só que na prática é usada na chamada de geometria de Riemann com Ricci flow, que vai para cálculo de geodésica, etc., em contextos relativísticos, né? Então, o grupo de Poincaré ele contém tudo que uma partícula precisa para ela se comportar tridimensionalmente no espaço-tempo. Então, a partícula está indo ao longo do espaço, tu representa usando o grupo de Poincaré, que é um grupo simétrico, com propriedades físicas, abelianas, né? Porque, no geral, nessa parte aqui, tudo na física comuta no momento. Então, são grupos comutativos. Então, você vê a importância da teoria dos grupos para a gente entender isso. Então, no fim, todo esse grupo de Poincaré, toda a descrição disso, que pode ser representada pelas equações que a gente viu aqui de Euler-Lagrange, de certa forma, você tem uma conservação de energia na física entre essas variáveis. Esse é o primeiro teorema de Noether, né? Conservação de energia. Então agora a gente vai para a próxima parte, que é o segundo teorema de Noether. Então eu vou apagar aqui. Então vou pegar um amarelo igual ao outro. Então, segundo teorema Noether. Ambos sobre a conservação de energia na física. O segundo vai dizer, se um sistema de equações de Lagrange não determinado admite uma relação diferencial não trivial, se ele faz isso, isso vai acontecer se somente se ele admite uma dimensão infinita de um grupo simétrico variacional, né? Então eu vou pôr aqui em azul. Grupo simétrico variacional. Dado equações de Euler-Lagrange, etc. nesse contexto. Então, por exemplo, você tem um problema. É, por exemplo, você tem as equações de Euler-Lagrange, que a gente vai. Não vamos por partes, né? Tem o que é chamado de, pelo autor, de problema variacional, que é dado por duas variáveis y e v. Aí você tem uma integral dupla de u de x mais v de y. Você tem isso ao quadrado pela derivada de x e y. Então você tem variáveis dentro de um contexto de uma integral que representam qualquer tipo de processo, né? Nesse caso físico. Aí você tem um grupo variacional de simétrico, né? Que é dado por y de v. Aí você tem y, phi de y e v menos phi de y. Bom, não, perdão, phi de x. Opa. Então você tem uma relação simétrica entre ambos. Então você tem uma relação simétrica entre uma sequência de
Entre duas integrais, né? Entre duas integrais que podem ser descrevidas, né? A gente pode descrever ela como as equações de Euler-Lagrange, que vai ser dada por a primeira, por exemplo, E de U L. Então são equações de Euler-Lagrange. Delta 2 vai ser outra equação de Euler-Lagrange, que a gente vai chamar de Y. Então pensa na imagem disso daqui. É a computação de duas funções diferentes que têm propriedades simétricas. Então a gente está falando sobre, por exemplo, conservação de energia em relação ao universo como um todo. Deixa eu dar um exemplo claro. Em relação a tudo, na verdade, né? Em relação, por exemplo, à relatividade especial, em relação à luz, em relação à gravidade, né? Tá falando que você tem conservação de energia em todos os aspectos nesse contexto. Não só de como as partículas se movem, mas entre elas em si, né? No geral, entre campos. Na física de campos, você tem conservação de energia entre campos. Em relação a qualquer tipo de força associada a isso. Como, por exemplo, na parte gravitacional. Então, vai ter isso daqui sendo igual a variável U de x e y. Opa. Isso aqui tá tudo na palestra, na descrição. E também a outra, né? Que vai ser o oposto dela, né? Vai ser o complexo conjugado, entre aspas, né? Então você vai ter essas duas equações de Lagrange se chocando, né? E você vai ter uma invariante. Por exemplo, na termodinâmica. Você pode dizer, por exemplo, vamos supor que eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, né? Você tem uma panela, vamos supor. Você esquenta a panela com fogo, certo? Eu não tô dizendo que o teorema de Birkhoff é verdade, tá? Eu não acredito no teorema de Birkhoff. Eu acredito no teorema ergódico de Birkhoff. Eu acredito no que é chamado de teorema Kahn. Para o que eu vou falar aqui. Que é o Kolmogorov e Arnold Moser. Vou deixar na descrição. Que fala mais sobre movimentos quase cíclicos, né? Associados à forma que líquidos ficam em equilíbrio num sistema termodinâmico. Então você esquenta a panela, tem água dentro, certo? Aí isso daqui vai aquecer ao longo do tempo. Vai ficar quente. Você fecha a panela de pressão, né? Tu vai ter agora o PDV, né? Pressão, volume, densidade. Então você tem o PDV agindo aqui, nesse contexto. Associado a essa panela, você tem energia cinética sendo soltada pelos joules gerados pelo gás natural que está gerando calor. E fazendo essas partículas se movimentarem. Tem constantes de Boltzmann, gases associados a isso. É, o teorema ergódico de Birkhoff, ele diz que existem, do ponto de vista hidrodinâmico, por exemplo, da forma que a parte hidrodinâmica se move dentro dessa panela, invariantes que se cancelam para gerar equilíbrio termodinâmico. Então vamos supor que a panela ela estava antes em 50 graus Celsius. Esse aqui é o melhor exemplo que eu posso dar. E vamos supor que anteriormente ela estava na temperatura ambiente, vamos supor que a temperatura ambiente estava antes 20 graus Celsius. Então antes estava em 20 graus Celsius, foi para 50. Eu estou aquecendo o corpo. Só que depois de todo esse processo, eu tiro a pressão, etc. Espera um tempo, deixo a panela lá, mesmo que fechada, né? Ela vai entrar agora em equilíbrio novamente com. Vou deixar aqui do lado. Com a temperatura ambiente. Vamos supor que a temperatura ambiente é 20 graus de novo ainda. Vamos supor que eu abro a panela depois, né? Pra isso daqui ficar até mais sentido. Então ela estava antes em 20 graus Celsius. Eu esquentei ela, aumentou a temperatura. Pode ser mais de 50, não importa. Só um exemplo. Depois, eu desliguei o fogo e ela entrou em temperatura ambiente, pelas leis da termodinâmica. A questão é que o ato no teorema de Birkhoff ergódico aplicado para a termodinâmica, o ato da, do equilíbrio entre a temperatura de fora da panela, a temperatura ambiente, e a que está dentro,
ela é representada por invariantes, né? Ou seja, você tem um cancelamento termodinâmico entre ambos os ambientes que vai gerar um equilíbrio. Se tiver mais temperatura lá fora, vamos supor que esteja 35 graus, por exemplo. Obviamente isso vai ter efeito sobre a panela diferente em relação à temperatura. Experimenta fritar um ovo na Antártida, jogando ele no chão e num calor de 50 graus de janeiro. Então você tem que entender que a temperatura na equação PDV, tem a pressão, densidade e temperatura. É PDV? Pressão, densidade e volume, né? Perdão. Pressão, densidade, volume, e aí você tem também a temperatura. Então, pressão, densidade e volume, e aí temperatura. Então, então dentro da pressão, densidade e volume do líquido que está na panela, você tem a temperatura ambiente que também vai agitar isso aí, né? Mas o grande ponto é que a relação de você, por exemplo, se eu vou dar um exemplo mais claro ainda. Vamos supor que eu tenho essa panela e eu coloco feijão gelado nessa panela. Então tem a panela, eu pego uma cor que parece com feijão. Eu tenho um feijão aqui, eu tenho outra panela aqui de feijão e eu vou jogar esse feijão gelado. Gelado, eu não sei a temperatura do feijão. Pode medir. Vamos supor que esteja no 5 graus Celsius. E eu jogo em cima dessa panela. E eu começo a mexer essa panela. Você vai ter, ao mesmo tempo que você mexe, uma invariante entre a relação de PDV, densidade, pressão, volume e temperatura na panela anteriormente, do calor que estava nela antes, e do equilíbrio que vai ser gerado pela panela nova, que é mais gelado. Obviamente, no fim, você vai ter equilíbrio entre ambos. E esse equilíbrio, no teorema de Birkhoff, ele vai ser dado por invariantes, que vão se cancelar do ponto de vista energético. Que no fim vai ser a mesma coisa, só que aí você tem que usar a equação termodinâmica. Vai ser a mesma coisa que esse troço todo que está aqui, esse troço todo que está aqui, só que do ponto de vista que você vai usar uma equação para termodinâmica, perdão, para hidrodinâmica, né? Então vai ser associado a líquidos, vai ser diferente dessa equação aqui. Mas no fim, o teorema de Birkhoff, que eu não acredito, né? Eu acredito no teorema de Kant, nessa parte específica de termodinâmica, ele é associado a invariantes que geram equilíbrio termodinâmico. Ele diz que existem movimentos nos gases que criam invariantes que geram equilíbrio termodinâmico. Então você tem gases ali na constante de Boltzmann, nesse caso na panela a gente tem uma relação hidrodinâmica, que se cancelam. Então essas variantes se cancelam. Essa é a melhor forma de explicar, na minha cabeça pelo menos. Por mais que eu não crie no teorema de Birkhoff de termodinâmico, ergódico, que essas variantes são causadas pelos movimentos dos gases ao redor desse sistema, ou no caso da panela, da parte de líquidos, fluidos, né? Associados a densidade, pressão, volume e temperatura. A questão é que essa é uma explicação boa sobre o teorema de Noether, que é uma explicação que você consegue entender, que você consegue entender. Aquela temperatura que vai ficar na panela posterior, ela é, pelo menos no teorema de Birkhoff, causada por é, invariantes, em que você pode representar dessa forma aqui também. Não tá errado. Você tem variantes. Então vamos supor que essa primeira aqui é da panela quente. Panela 1. Eu vou apagar aqui para ficar. Então essa daqui é da panela quente. E essa vai ser o alfa, né? E essa aqui da panela fria. Vou até pôr de outra cor, né? Vamos ser. Não pode ser preguiçoso, né? Em dar aula. Panela fria. Seguindo o teorema de Birkhoff, você vai ter invariantes que vão gerar, por exemplo, a panela quente, que vai ser dada por essa função, menos a panela fria, que vai ser prime, e vou pôr de outra cor. Não, vou até colocar primeiro com a cor
Então você vai ter panela quente com essa cor, menos a panela fria. No fim você vai ter isso daqui igual a zero. Opa, eu fiz um ponto. Isso vai ser igual a zero. Opa, esse mouse aqui tá difícil. Parece uma bomba do Ico. Pra quem já jogou Ico. Vai ser igual a zero. Ou seja, você tem conservação de energia. Nesse caso, equilíbrio termodinâmico. Aí você vai pra teoria ergódica de Birkhoff na termodinâmica. E tu mentalmente tenta usar esse exemplo depois pra física geral. Pra ponto de vista de conservação de energia, por exemplo, do ponto de vista gravitacional, do ponto de vista energético, etc. É, do ponto de vista termodinâmico, em buracos negros, você pode aplicar isso aqui em muitas coisas. Então, tudo isso para falar do primeiro teorema de Noether, né? Conservação de energia na física, de variantes que se cancelam. E o segundo teorema de Noether que também fala a mesma coisa. Então, para terminar o teorema de Noether, eu vou apagar tudo aqui para eu explicar. Lembrando que dessa palestra que está acima, do Peter J. Oliver, essas equações, que eu decidi aproveitar nessa aula, que vai dar a relação final, né? Pra gente terminar essa aula enorme. Vai ser dy. Vou fazer mais bonitinho isso aqui, né? Dy por delta 1 menos dx por delta 2. Lembra que esse delta é as equações de Euler-Lagrange, que elas vão se cancelar agora, que nem no que eu mostrei ali. Eu usei o exemplo da panela. Você pode ter esse exemplo com café, sabe? Tem um artigo, eu vou deixar na descrição, se eu achar, eu vou tentar. Eu falei sobre isso no Instagram, que era um artigo sobre como o teorema de Birkhoff da termodinâmica ergódica é uma bosta. E ele usava o exemplo com café. Então imagina você derrubar sorvete num café. Então essa é a relação, mas eu prefiro o teorema Kahn. Então no fim você vai ter invariantes que se cancelam, ou seja, conservação de energia na física. Na relatividade geral de Einstein, a especial associada a partículas e a geral associadas a coisas mais amplas, gravitacionais, etc. Na relatividade geral, isso diz que na relatividade geral, a forma que as coisas se comportam gravitacionalmente, etc., da luz em relação à gravidade, toda energia no geral associada à gravidade, todo esse contexto, você tem conservação de energia. Então, invariantes que se cancelam. Então, a própria Noether cita o grupo de Poincaré no final do artigo, desse artigo específico. Olha que eu li esse artigo há anos, né? Eu li no canal, eu tenho um vídeo do canal de eu lendo o artigo de Noether, explicando, mas o grande ponto é que tem um grupo de Poincaré que explica toda essa relação, que é um grupo simétrico, que eu acho que eu deixei aqui, né? Então, o grupo de Poincaré aqui, que tem as transformadas de Lorentz, Minkowski Space, grupo Gillier, que explicam como as partículas se movem nesse contexto simétrico. E do ponto de vista tridimensional e também estão imbuídos nesse teorema de Noether. Tem o que é chamado também de grupo de Noether. Até que eu vou procurar aqui. Eu ia pesquisar aqui, mas meu celular decidiu parar. Ah, não vou pesquisar não. Tem um grupo de Noether que também tem a ver com esse tema de certa forma. Então, o ponto é que você tem dois teoremas sobre a conservação de energia na física que têm aplicação para relatividade, né? Então, esse é o ponto central, né? Então, eu queria terminar essa aula. Falei sobre muita coisa. Falei sobre biologia, falei sobre química, falei sobre é, relatividade geral, sobre teoria dos grupos. Queria terminar essa aula sobre teoria dos nós, né? Falando sobre como. Eu não sei, eu acho que vai ter mais. Eu queria que dá pra fazer mais vídeos sobre essa série, né? Não sei, mas o grande ponto é que você tem vários temas na matemática, na, na física no geral, né? Que eles estão imbuídos na matemática aplicada em todas as áreas da ciência, na biologia, na física, na química, na linguística computacional. Tem um paper do André Cornais sobre esse tema aí na descrição. Você tem na economia
em alguns aspectos que eu acho útil, outros não. Você tem. Acho que na economia o que é útil, na teoria dos jogos e na. Que eu acho útil até pra teoria austríaca, de alguma perspectiva, e no teorema de Nash. Que aí dá pra você aplicar topologia. Que você vai, por exemplo, pro ponto fixo de Kakutani, né? Ponto fixo de Kakutani, que é usado por Nash para falar sobre chamado de equilíbrio de Nash, né? Vamos supor que eu tenho uma estrutura não convexa, não, convexa. Eu tenho preços de N produtos caindo nela. Então essas bolinhas são preços de produtos, então N preços. Vamos supor que seja só de arroz. São preços de arroz. No mercado da área da circunferência da região. Cara, você acredita que eu esqueci a equação para a área da circunferência? Equação área da circunferência. Acho que é 2πr? Não, é πr ao quadrado, né? Então na área da circunferência da região, que você tá, vamos supor que seja 5 quilômetros, né? Em que tem várias lojas, né? Que, obviamente você, por exemplo, tu mora em São Paulo, você não vai pra Manaus pra comprar arroz, né? Você vai no mercado mais próximo, você vai comprar pão na padaria mais próxima. É, você não vai andar 10 quilômetros pra isso, né? Então, na área da circunferência da região, vamos supor que aqui seja 5 quilômetros. E basicamente o teorema de Nash, ele diz que. Equilíbrio de Nash, perdão. Que é associado à teoria dos jogos, que a parte prática, né? Que haverá um equilíbrio que vai tender a zero, né? Dos preços de N produtos, de N empresas competindo na mesma região, na mesma área de circunferência, em que esse preço, a diferença de preço vai ser mínima. Então você vai no mercado X, mercado Y, perto um do outro, tem uma diferença mínima em relação às decisões de pessoas em relação a precificar itens, com relação a mesmo que tenha fornecedores iguais, né? Então a precificação ela tende a um equilíbrio. Diferente do que é chamado de. Acho que é princípio de. É aquela regra 20/80. Realmente que em si. Tem algo que é o contrário do teorema de Nash, mas enfim. O teorema de Nash é associado à topologia. É o resultado da topologia. O Nash, né? O John Nash que descobriu esse negócio aqui, depois de fazer um curso sobre teoria dos jogos na graduação, né? Ele aplicou o ponto fixo de Kakutani aqui. Que também tem a ver com o ponto fixo de Brouwer, né? Que eu vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Ponto fixo de Brouwer, que também tem a ver com isso. Brouwer. Então, o ponto é que você tem algo na economia que eu acho válido e interessante, que é um resultado real do equilíbrio de Nash, mesmo do ponto de vista da teoria austríaca, que tem a ver com topologia, que eventualmente tem a ver com teoria dos grupos também, enfim. Então você tem várias áreas da matemática, do ponto de vista filosófico, que tem a ver uma com a outra, né? Então, uma coisa que eu não fiz, né? Eu não coloquei algo de teoria dos grupos, né? De um mapeamento que é dado dessa forma, né? No primeiro teorema de isomorfismo, né? Que você tem G dividido pelo kernel de φ e a imagem de φ. Foi no primeiro teorema de isomorfismo, né? Você representa dessa forma. Cadê? Que é dado por G por N é igual a imagem pela abjeção de X. Que eu já expliquei na linha do kernel, eu esqueci de colocar isso. Se eu voltar ao vídeo também pode representar dessa forma, né? Esse mapeamento, né? Aqui eu coloquei certo, é K. Aqui é kernel, tá? Eu escrevi meio torto. Kernel de φ. Eu já expliquei isso daqui anteriormente, tá? E não é G de G, é G de... Não, tá certo, tá certo. Ao menos eu acho que tá certo. Enfim. Eu preciso explicar essa questão, mas... Do primeiro teorema do isomorfismo. Mas o grande ponto é que você tem essa
das aplicações de topologia, de teoria dos grupos, de um monte de coisa na física, na biologia, em vários contextos, economia, que as pessoas não veem isso a priori, né? Então você vê que várias áreas da ciência elas se emergem, né? Tem topologia, aplicação de topologia na neurociência, cara. As aplicações de aprendizado, de plasticidade atuais, normalmente, a neurociência usa topologia também, né? Topological learning, alguma coisa assim. Vai pra matemática neuroscience. Eu vou deixar na descrição um livro que eu li sobre o tema, que ele usa topologia na prática para isso. Então, um grande ponto é que você tem várias áreas da ciência que estão voltadas no fim à matemática aplicada. Então, por que a gente separa isso, né? Porque a gente às vezes fala que, o cara é da matemática, então ele não sabe de biologia, etc. Claro que tem nada a ver. O Alan Turing foi o primeiro a fazer, por exemplo, biologia computacional. Oppenheimer, ele foi o primeiro a falar, entre outros, né? Mas também a avançar também, junto com outros que avançaram anteriormente a ele, como o próprio Schrödinger, né? Num livro chamado O que é a Vida. O Oppenheimer escreveu um artigo com um biólogo, né, sobre quantum biology, né, que é biologia quântica. Obviamente, toda a química quântica, obviamente, biologia ia ter eventualmente questões desse tipo associadas a ela, né? Mas o grande ponto é que você tem, não pontos, mas interseções entre física e biologia, entre matemática aplicada, a matemática pura, com todas essas áreas, e no fim é tudo um bolo só, que a gente chama de ciência, né? Criada por Deus. Deus, biblicamente, é a sabedoria, né? É a inteligência em essência, né? Então ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe todos os teoremas que existem, que vão existir, que a gente nunca vai descobrir, na infinitude deles, né? Então, um grande ponto é que, de tudo que, do, pi- do grande, do tão pouco que foi descoberto na matemática, de soma de toda a matemática até agora, você vê que essas áreas, elas se emergem na matemática aplicada, né? Então, a matemática aplicada, para citar novamente a palestra do David Hilbert, em 1900, ela está associada a todas as áreas da ciência, no geral. Você tem lógica sendo aplicada pela filosofia, cara. Tem princípios matemáticos, axiomáticos, aritméticos associados a ela, né? Então, um grande ponto é que o objetivo dessa série foi explicar isso, né? Foi tentar mostrar que matemática aplicada é aplicada para vários contextos diferentes, várias áreas diferentes. E a matemática pura, ela depende da matemática. Por exemplo, a matemática aplicada depende da matemática pura, depende da teoria dos números, depende da topologia, depende da teoria dos grupos. Então, por exemplo, tu vai ler uma teoria dos nós. Tu acha que aquela merda é inútil. Não vai nunca ter uma aplicação para isso. Tem várias aplicações na química, no DNA que a gente já viu, biologia molecular, física, muito da física é teoria dos grupos. Você vai para Gauge theories, que é mais ainda de conservação de energia. Então, tudo isso são ferramentas que a linguagem matemática dá para você aplicar em vários contextos. Então, tudo está unificado. Então, o objetivo dessa série parece talvez meio confusa. E o objetivo do livro do Zalameia mesmo também é a unificação de várias áreas da ciência numa só. A gente pode explicar isso de forma filosófica também, né? Do ponto de vista teológico, eu creio que, obviamente, tudo foi inventado por Deus. E, obviamente, a gente tem que pedir a Ele sabedoria pra ir além, né? Mas é isso. Então, não sei se essa vai ser a última dessa série, mas é isso.